Mas, pessoal, estão me ouvindo? Tô ouvindo, Tô ouvindo. Ô, Hoje eu trouxe visitante, hein? A Lorena. Cadê? 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 Fala. Pula aí, Lorena. Pula aí, Lorena. Essa é a Lorena. Ah, bem-vinda, Lorena. Aí tem duas crianças aqui comigo, a Lorena e a minha afilhada, a Eloá. Ah, legal, hein? E aí, pessoal, como vocês estão? Vamos conversar um Tô pouquinho? Também? Boa, pode abrir o microfone que quiser falar aí, tá? Fica à vontade. Aí sim, muito bem. Eu acho que já dá para começar, né? Acho que quem tinha que vir chegou já. E é isso aí. Demorou, vou começar. Tem, tem alguém lá em cima? O Kevin tá em cima? Eu acho que ele deve ter saído já. Mas vamos lá. ele tá ali, eu acho. Se conseguir, aí, coloca para mim aí a imagem. Só tem uma imagem aí para colocar no telão. Aí, foi. Gente, eu queria aqui aproveitar e falar sobre esse rapaz aí, né? Alguém sabe quem é ele? Eu, Fala aí, fala aí. o Martim Lutero, né? É ele mesmo. Tentei pegar uma foto dele e deixar mais com a nossa cara aqui do Roblox. É, um juiz, ele tá com cara de juiz também. Mas na verdade, Martin Lutero Ficou legal, gostei. ficou bom, né? Mas na verdade, Martin Lutero, ele era um monge, né? Ele era uma dessas pessoas que estudavam a Bíblia, né? Eu queria trazer um pouquinho sobre ele, né? Porque sexta-feira foi o. Meu Deus, qual que foi mesmo sexta-feira? Ah, se vocês lembrarem, fala aí, esqueci o nome. Eu não lembro também, não. Da Reforma Protestante, né? É isso, a Reforma Protestante. Isso, boa. Foi a Reforma Protestante. Então, como foi a Reforma Protestante, né, e tá perto das datas, eu achei legal falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, né? E o homem, né, o rapaz que foi o pai da Reforma Protestante, né, que foi o Martim Lutero, que nem vocês falaram. E a ideia é que nem eu falei, Martim Lutero ele foi um monge ali na época, né? E monge geralmente era alguém que seguia uma religião, tal. No caso ali, ele estava sendo sobre uma igreja católica ali, né? Uma igreja. Só que acontecia, essa igreja, nem todo mundo conseguia, né? Nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, acesso à palavra. E então, voltando um pouquinho, por que que eles não tinham acesso, né? Porque muitos não sabiam ler, muitos, porém, que não sabiam ler, e os que sabiam ler não estavam na língua deles, né? Geralmente a escrita da Bíblia estava em latim. E Martim Lutero, ele era da Alemanha, né? Então ele falava alemão. Então como que funcionou? Ele teve que aprender latim, né? A língua latim, para poder ler a Bíblia. E poucas pessoas tinham esse privilégio, né, de aprender uma outra língua, né, principalmente o latim, que era a língua que estava a Bíblia. E esses religiosos da época, né, que os religiosos dessa época, eles eram considerados como sábios, né, pessoas inteligentes. O que eles faziam? Eles meio que manipulavam a mensagem, né, da Bíblia. Então, como que seria manipular a mensagem da Bíblia? Imagina que
É, imagina que a pessoa foi lá, ela pecou, fez alguma coisa de errado, e em vez do religioso falar que, tipo, não, procura Jesus, né? Não, pede para Jesus te perdoar, tal. Ele chegava e falava assim, ó, para você ser perdoado, você tem que dar R$ 100 para a igreja, sabe? Ah, para você ser perdoado, você tem que dar uma quantia para a igreja. E se a gente for pensar, né, nessa ocasião, isso é errado, porque não é isso que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia não fala que a gente tem que pagar a igreja para ser perdoado. Então, essa foi uma das coisas que Martim Lutero lê na Bíblia, né, estudando a Bíblia, e vendo o comportamento desses religiosos, ele percebeu, né, que estava errado, não estava certo isso que ele estava fazendo. Então, eita. Então, Martin Lutero não concordou com isso, e o que que ele fez? Ele foi, imagina que ele foi, pegou a Bíblia, né, que ele já tinha lido a Bíblia toda tal, sabia tudo que era certinho que podia fazer ou não, e ele criou 95 ideias, né, 95 teses. Que é essas teses? Eram coisas que estavam na Bíblia, que ele estava deixando já traduzido para o povo conseguir entender. Então, tipo, alguém me chamou? Então, o que acontecia? Ele pegou e criou, imagina, 95 ideias, né? Ele colocou 95 ideias de coisas que estavam na Bíblia para o pessoal saber o que acontecia, né? E tem 5 delas que são bem famosas aqui. Eu vou trazer aqui, ó, que foi 5 coisas que ele colocou ali. Uma ele falou. Pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Quer falar? Fala aí, pode abrir o microfone e falar. Fechou então. Então vamos lá, então vamos continuar. Dessas 95, tem 5 que foram mais famosas, né? Uma né, a primeira, que fala que só Jesus salva, né? Que está lá em João 14:6. Então ele foi pegando esses versículos, essas coisas que estavam na Bíblia e colocando para o povo ler. Só que eu estou falando 5, mas ele colocou 95. Por isso que tem essa imagem ele com um martelo e um papel na mão colocando na porta, né? Porque ele fez isso, ele colocou para todo mundo ver o que a igreja não estava mostrando, sabe? E na linguagem que todo mundo conseguia ler, né? Porque era a linguagem alemã na época. Então, o primeiro foi só Jesus salva, que ele pegou como base ali João 14:6. Alguém quer abrir a Bíblia aí para ver? Vamos, Bíblia. Deixa eu ver se consigo abrir a Bíblia aqui no computador. Eu tô no computador também, Eu gente. posso tentar pegar minha Bíblia pra ler. Qual é É, o vai, vai capítulo? ser só 3 versículos se for. Se você conseguir pegar aí. Tá bom. Alguém falou eu aí, quem consegue? Pode abrir o microfone se conseguir. João 14:6. Vou escrever aqui no texto também. Ok. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Viu? Então, nesse versículo que a Sofia leu, traz aqui que Jesus salva, né? Que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele que salva. Aí o segundo, se você já quiser procurar aí, é Efésios 2:8. O segundo, enquanto eu vou falando aqui, o segundo, deixa eu escrever aqui que fica fácil também. O segundo, ele fala assim, só pela fé somos salvos, né? Então ele trouxe essa ideia de só pela fé somos salvos a partir de Efésios 2:8. Achei. Achou? Aham, Lê aí, então. beleza. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês,
mas é um presente dado por Deus. Boa, viu? Então, aqui ele fala que só pela fé somos salvos, né? Então tem aqui, só Jesus salva, só pela fé somos salvos, né? Aí o terceiro, se alguém conseguir abrir aí 2 Timóteo 3,16, Amém. Segunda, ó, acho que eu escrevi Timóteo certo. Estou escrevendo aqui, aí pronto, agora tá certo. Santo corretor aqui. Vamos lá, se conseguir abrir aí 2 Timóteo 3,16. Eu já achei. Achou? Então lê aí. Calma aí. Pode ler? Pode? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha só que legal, viu? E qual que é o, né, o que ele fala aqui, que ele se baseou em 2 Timóteo 3,16, que nem a Sofia leu. Só a Bíblia é a nossa regra de fé. Então aqui, ó, já foi 3 pontos que ele foi se baseando na Bíblia para poder criar as ideias dele, né, as teses dele. Que é só Jesus salva, só pela fé somos salvos, né, e só a Bíblia é a nossa regra de fé. Aí os outros dois aqui eu não vou pedir para bem não, mas um outro que ele fala aqui é pela graça de Deus e não por dinheiro, né? Mas por que eu tô falando isso? É pela graça de Deus e não por dinheiro. Porque volta naquela parte que eu falei lá, que a igreja antigamente, eles não queriam que a pessoa somente fosse salva, eles queriam que tivesse um valor à salvação, sabe? Eles queriam, entre aspas, queriam receber. Então, o que eles falavam? Ah, para você ser perdoado, para Jesus te aceitar de volta, você tem que pagar, entendeu? Você tem que dar uma quantia X. Então, ele colocou lá também que não é que é pela graça de Deus e não por dinheiro. Então, não é o dinheiro que garante que garante a nossa salvação, não é o dinheiro que garante que a gente vai ser perdoado, mas é pela graça de Deus. E o último, né? E tudo é para a glória de Deus. Então, das 95, das 95 lá, essas 5 são as mais famosas, né? Das coisas que ele colocou na porta lá para todo mundo conseguir ler. E o que é interessante é que Martim Lutero, ele foi a primeira pessoa, né, vendo essa injustiça que somente os religiosos da época, né, os da época lá que tinham conhecimento, só eles que tinham esse entendimento da Bíblia, por conta da linguagem que era latim, ele fez o quê? Ele pegou a Bíblia, né? Primeiro, na verdade, depois que ele mandou, que ele colocou isso na parede e tal, ele fugiu porque a igreja começou a ir atrás dele para perseguir ele, né? Aí ele fugiu e na casa de um amigo dele, ele começou a traduzir a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, traduziu do latim para o alemão, que é a língua dele, né? A língua do povo dele. E aí, consequentemente, para você ver como Deus trabalha com, né, alinhando todas as coisas. Tinha um outro alemão lá que era amigo dele. Esse alemão era tipo um inventor. E esse alemão, no mesmo período que ele estava terminando a Bíblia, esse alemão ele inventou a prensa. Mas o que é a prensa? Imagina que ele inventou como se fosse a impressora de hoje, né? Então o que ele fazia? Tipo, ele pegava um documento. Pode falar. Então vamos lá, o que ele fazia? Ele pegava um documento, né? Tipo, tudo aquilo ali que ele escreveu, pegava aquilo ali. Era o quê? Peraí. Mais ou menos. Lá é como funcionava. Eles pegavam, era tipo um. Eu não sei explicar. Mas depois eles colocam no Google lá. Colocam no Google o que é tipo prensa, né? Prensa alemã, vocês vão ver o que é. Mas como que funcionava? Tipo assim, era um. Ele pegava aquele documento, criava uma chapa grandona, né? Como se fosse uma máquina assim, colocava um monte de letrinha, e aí
pegava aquilo ali e descia na folha. Em vez da pessoa escrever, né, porque na época o pessoal só escrevia na mão, em vez de escrever, eles pegavam aquilo, pegavam a folha, colocavam embaixo e fazia tipo, fazia uma prensa, né? Eles pegavam assim e fazia como se fosse uma chapa, assim. Eles pegava, descia aquele ferro com um monte de letra e... Ah, entendeu? Viu a foto? Então... então eles faziam isso, então eles pegavam ali, desciam a prensa ali com todas essas letras e imprimiam o que ele falava. Então, para que servia, né, essa invenção? Essa invenção servia para não ficar apenas, tipo assim, vou pegar um livro que seria exclusivamente de uma pessoa, ou um livro que somente uma pessoa teria, né, porque ela escreveu tal, e multiplicaria para muitas outras pessoas. E aí, né, o Martin Lutero, ele viu uma grande possibilidade aí, porque ele pegou a Bíblia que ele tinha, né, que ele traduziu, e levou para esse rapaz para poder fazer, multiplicar essa Bíblia, né? Fazer essa Bíblia virar um monte de Bíblia, para poder distribuir para o pessoal. E assim foi que nasceu, né? Que o pessoal começou a estudar a Bíblia. Então, quando a gente fala que ele fez essa revolução, né, na questão do cristianismo e tal, é porque ele traduziu a Bíblia e deixou acessível para todo mundo. E é engraçado que até lá em João, escritinamente também, lá em João 8:32, fala assim, aqui eu já li já, fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele tinha muito isso na cabeça dele, que como o povo não conhecia a palavra de Deus, o povo não tinha o entendimento da palavra, então eles eram escravos do que as pessoas falavam, né? Então por isso que eles eram escravos da igreja ali. Tudo que a igreja falava era verdade para eles, porque eles não tinham conhecimento da palavra. Aleluia. Então, essa também é importante ser da gente também estudar a palavra, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, e também graças à vida do Martin Lutero, que conseguiu traduzir a Bíblia, a gente tem, né, as Bíblias agora nas nossas casas, a gente tem a Bíblia até em aplicativo, Bíblia online, se for colocar no Google, a gente também tem Bíblia lá. E o legal é que foi assim, então a Bíblia saiu do latim, foi pro alemão. Oi? Posso falar um negócio aqui rapidinho? Pode, fica à vontade. Que se não fosse Martinho Lutero, praticamente a Igreja Católica continuaria a mesma coisa, vendendo, entre aspas, a bênção, o perdão, iria continuar da mesma forma se não fosse por ele. Exatamente, é isso mesmo. Oi? Quer falar, Eliel? Quero não. Quer não? Tá bom, então. Mas é essa ideia mesmo. Se não fosse pelo Martin Lutero, a Igreja Católica ia continuar com o mesmo pensamento de tipo assim, não, o povo não precisa da Bíblia, o povo não precisa conhecer, né, a verdade, tudo que a gente fala já é verdade. Então, com certeza, teria gente que seria boa, né, que nem todo lugar tem, mas também teria gente que seria ruim, que tentaria enganar o povo, né, e muitas vezes somente arrancar dinheiro desse povo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ler, tem muito texto aqui. Mas é isso, né? Eu acho que o que o Martinho Lutero ele tinha em mente é que todo mundo tem que ter acesso à Bíblia, né? Todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus. Então foi por isso que ele teve essa ideia de, não, eu vou traduzir a Bíblia, eu vou trazer para o idioma que todo mundo possa ler, né? João. Oi, pode falar. O que eles iam falar é a mesma coisa que você falou, mas até agora eles iam falar com Deus e ler mais sobre isso. Então é isso. Eles iam falar com Deus, mas só que na época, antigamente, eles queriam que pagasse para falar com Deus, sabe?
Tipo assim, hoje a gente pode falar com Deus de graça. A gente pega ali, a gente vai lá no nosso quarto, se ajoelha, ou vai na sala, coloca um louvor e consegue falar com Deus. Mas antigamente era só esses religiosos que conseguiam, no entendimento deles, só eles podiam falar com Deus, né? E para você ser perdoado, para você fazer qualquer coisa, você tinha que pagar, né? Você tinha que dar um dinheiro para esses religiosos para poder falar com Deus, né? Por conta de você. Mas, João, eles falavam. Como que eles davam dinheiro? Ele jogava pro céu ou falava com ele e dava dinheiro? Não, a pessoa ia lá, dava o dinheiro para esse religioso e o religioso falava que ia falar com Deus. Mas na verdade não fazia isso, né? O que ele fazia, ele pegava o dinheiro e guardava no bolso dele, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? É isso, ele pegava o dinheiro, ele meio que enganava o pessoal. Ele falou assim, ó, eu vou falar para Deus que para ele perdoar você. Mas na verdade ele não fazia isso, ele pegava o dinheiro, guardava e continuava a vida dele. Então, tipo, eles estão fazendo uma roubaria aqui, né? Antes ele falava com Deus, mas ele guardava dinheiro no bolso. É mais ou menos isso. Ele falava que ia falar com Deus, mas ele falava, ó, para me falar com Deus, você tem que dar um dinheiro para mim, entendeu? Só que Deus não fala isso. Ele fala que a gente tem livre acesso com ele, não precisa pagar nada para falar com Deus, entendeu? Entendi. Quando você fala com Deus, você precisa pagar uma coisa? Preciso. Quando você vai falar com Deus no seu quarto lá, tal, Deus fala, me dá R$ 100 que eu vou te ouvir. Não, é ele que tinha que pagar, não era Deus. Não, então, é isso que eu tô falando. A gente não precisa pagar para falar com Deus, né? Porque falar com Deus é de graça. Antigamente o pessoal queria receber dinheiro para poder falar com Deus ao seu respeito. Mas é isso aí, é isso aí. Senão a gente vai ficar embolado aqui nessa parte. O que é mais importante, o que o Martino fala o que de novo? Não, vamos lá, qual que era a ideia? Eu vou voltar a tentar falar rápido aqui qual que era a ideia. Antigamente os religiosos, eles falavam que para a pessoa ser perdoada, né, para a pessoa ir para o céu, para a pessoa receber perdão de Deus, ela tinha que dar uma quantia para a igreja, sabe? Então, tipo assim, a pessoa, sei lá, ela falou palavrão. Aí, o que a igreja falava? Falava assim, ó, já que você falou palavrão, você vai ter que dar R$ 100 para poder Deus te perdoar, entendeu? Entendi. Mas só que, na verdade, não está isso na Bíblia, né? A Bíblia fala que a gente pode falar com Deus a hora que a gente quiser. E Deus nos perdoa também. Isso, é isso. É como se fosse um dinheiro deles. É que eu estou dando um exemplo aqui. Mas então, deixa eu voltar aqui. Qual que era a ideia principal de Martinho Lutero, né? A ideia principal dele também não era ficar só acusando a igreja, tal e tal. Mas ele queria que o povo conhecesse a verdade. Que o povo tivesse o entendimento da Bíblia, né? Porque que nem eu falei aqui, né? Que um versículo que ele se baseava muito era o João 8,32, que fala: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele entendia que quando a pessoa ela conhece a verdade, né? Quando a pessoa ela vai lá, lê a Bíblia, né? Do jeito dela ali que ela tá lendo, ela tá vendo ali o que está escrito. A partir do momento que ela tem o conhecimento ali, ela não é mais escrava do que os outros falam, entendeu? Porque antigamente o pessoal só era escravo do que os religiosos falavam. Mas quando você tem acesso à palavra, quando você tem acesso à Bíblia, você não fica mais refém, né? Você não fica mais preso ao que os outros falam, porque você já conhece a verdade. E ele queria trazer isso para o povo. Então foi por causa disso que ele traduziu a Bíblia.
Isso, eles buscavam respostas dos religiosos, exatamente, porque eles não tinham conhecimento. Então, essa é a mensagem que Martinho Lutero trouxe, né? Que a gente tem que buscar a palavra de Deus, a gente tem que se aprofundar para a gente não ser enganado pelos outros. E é isso, gente. Essa foi a mensagem de hoje. Falando um pouquinho do Martinho Lutero, quem ele foi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode? Fala aí. Calma aí. É que eu acho que outra pessoa ia falar. Não? Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu Então, sim, consigo. pode falar. Já que o Goku falou. Eu não sei se é o Goku, é o Naruto, eu não sei. Martinho Lutero, ele foi uma pessoa muito diferente, né? Por causa que enquanto outras pessoas elas estavam buscando só em líderes religiosos e só ouvia outros, Martinho Lutero ele foi por ele mesmo e ele mesmo foi buscar, né? Eu não sei se lá naquela antiga época não tinha a Bíblia para todo mundo disponível, mas eu tenho certeza que tinha alguma maneira deles poderem ler a Bíblia, deles poderem pegar a Bíblia e deles poderem ver ela. E Martim Lutero, ele não deixou essa oportunidade de lado e foi lá buscar por ele mesmo. E eu também acho que o Senhor fala conosco, acho não, né? Ele fala conosco no nosso íntimo e nós não devemos colocar outras pessoas na nossa frente para falar conosco ou deixar que elas interfiram no nosso caminho com Deus, por causa que nosso caminho com Deus é livre, não tem nada que impeça a nossa conexão com Deus. O que pode impedir, às vezes, é o nosso pecado, algo que a gente faz. Exemplo, quando a gente vai orar, a gente só fica pensando em jogar, ou na conversa com os amigos, isso pode impedir. Mas quando nós aceitamos, queremos falar verdadeiramente com Cristo, ele pode nos ajudar. Eu também acho isso que Martim Lutero ele fez bem, porque ele buscou por ele mesmo, não por outras pessoas e nem pelo dinheiro mesmo. Ele tomou a atitude de agir primeiro. Exatamente, exatamente. Você trouxe um ponto legal, né? Você falou assim, que você acha que as pessoas não tinham acesso. Na verdade, elas não tinham acesso, né? Ele foi meio que missionário, exatamente. Que nem a Dadacinha falou. Porque antigamente, foi que nem você falou. Eu acho que é o Gabriel, que tá escrito Marcelo, mas é o Gabriel. Miguel, quer dizer, é o Miguel. Mas antigamente, quem tinha o domínio da palavra, né? Quem tinha o conhecimento da palavra, era só quem era religioso. No caso, pode até ver que ele era um monge ali, né? Então, tipo, ele era um aprendiz de religioso ali, ele estava aprendendo a palavra. E por causa disso, ele vendo que como estava errado, ele decidiu mudar. Ele falou assim, não, não é isso que está escrito na Bíblia. Eles não estão fazendo o que está escrito na Bíblia, né? Então é exatamente isso, é exatamente o que você falou. Alguém mais quer falar aí? Eu. Joe, o exemplo pra mim eu vou dar um exemplo. Eles não tá escrito na Bíblia, mas igual ele falou, eu meio que entendi que ele não escrevia. Então, ele falava. Então, isso, ele não isso não está escrito na Bíblia. Então, quer dizer que ele não escrevia? Não, o que acontecia? As coisas estavam na Bíblia,
Só que quem era religioso na época não falava o que estava na Bíblia. Eles falavam o que eles queriam, entendeu? Eles trocavam as palavras ali, tipo assim, falavam assim, o que estava na